Na aula de hoje, a gente vai continuar falando o que a gente estava vendo na aula passada sobre parâmetros ligados a controle de qualidade na radiologia. Esses parâmetros, a gente vai ter como verificar se a qualidade da imagem que a gente está produzindo é suficiente para laudo, que é o que a gente quer, o diagnóstico, e também se essa imagem que a gente está produzindo pode ser melhorada, porque a gente vai ter como observar quais foram os fatores utilizados para produzir essa imagem. A gente falou na aula passada sobre os fatores que estão ligados à exposição, diretamente KV, MA e tempo, sobre a espessura de corte e como ela interfere, quanto mais fino o corte, melhor as qualidades de reprocessamento, de formatação de imagem e tal, mas em compensação a dose é maior e a possibilidade de gerar ruído também é maior, né? E a gente falou também sobre a questão do fator de passo da mesa, onde nos fatores de passo da mesa, a gente observou que quanto maior a velocidade que eu estou tendo na minha execução de exame, mais difícil vai ser você ter uma imagem de qualidade positiva. Em contrapartida, se a gente fizer o exame um pouco mais rápido, a gente também vai conseguir que este exame que a gente está realizando seja mais efetivamente rápido, e quando eu tenho situações em que a velocidade é meu ponto predominante, como por exemplo caso de hemorragia, a gente vai ganhar nessa velocidade uma qualidade de sobrevida para o paciente melhor, porque não interessa para a gente estar ali fazendo o exame enquanto o paciente está terminando a vida dele. Então a gente tem que ser o mais breve possível para acelerar. Lógico que ele só vem para a sala de exame depois que está estabilizado, mas nada garante que ele tenha uma recaída. Então, nesses casos mais graves, eu preciso acelerar um pouco mais o meu exame. Falamos sobre a questão de inclinação do Gantry, e quando o meu Gantry for inclinado, ele tem que estar de acordo com a estrutura anatômica que eu estou observando. Se ele for inclinado numa estrutura anatômica que não é condizente com a inclinação que eu estou proporcionando, essa inclinação acaba por prejudicar a imagem. No caso, por exemplo, quando a gente tem inclinação em região de pescoço, que pode modificar a anatomia e a qualidade da imagem obtida quando a gente fala da tireoide. A gente vai ter uma distorção da imagem que a gente está observando. E a gente sabe que quanto maior o volume de investigação, mais dificuldade a gente vai ter de ter um desenrolar rápido desse exame, e a gente vai ter maior chance de movimentação do paciente. Isso quer dizer que vai trazer ruído. Continuando esses parâmetros, a gente vai ter os parâmetros que são provenientes do processamento de imagem. Quando a gente trabalha com campo de visão, quando a gente trabalha com algoritmo de reconstrução, em alguns casos tem aparelhos que fazem interpolação. O que é isso? Ele junta pedaços de imagem para formar, não deixar espaço entre imagem, formar uma imagem contínua. E tem alguns algoritmos que vão corrigir a energia do feixe. Às vezes a gente tem estruturas que têm diferença de densidade muito severa e a gente não pode usar feixe muito duro, que acaba por prejudicar a imagem em região de tecido mole. Então o próprio computador faz um ajuste aí, uma correção de imagem, para a gente ter uma imagem legal. Os tamanhos de matriz de reconstrução, a gente já falou isso lá nas primeiras aulas, que matrizes maiores têm qualidade maior de imagem, e a gente vai dar essas pinceladas para lembrar: ajuste de janela, a gente tem janela para partes moles, janela para filtro de osso, os filtros de pós-processamento, quando a gente faz após a aquisição da imagem, e fatores de ampliação,
E quando a gente amplia essa imagem, pode gerar perda de resolução da imagem. Começando aí pelo campo de visão, a gente tem como campo de visão aquela definição do diâmetro da imagem que eu estou reconstruindo. E enquanto o tubo faz o giro ao redor do paciente, ele gera uma imagem. E nesta imagem, ela vai ter um diâmetro especificado de acordo com o FOV que eu estou trabalhando. Se a minha região é pequena, eu vou diminuir o tamanho do meu FOV. Se a minha região é grande, eu vou ter que aumentar o tamanho do meu FOV. Esse FOV pode variar aí de 12 centímetros a 50 centímetros. 12 quando eu trabalho com regiões pequenas, como o ouvido, quando eu trabalho com a hipófise. Um intermediário tem o tamanho do crânio. O crânio aí você vai pegar em torno de 30 centímetros, 28, depende do paciente. E tórax e abdômen a gente sabe que são os maiores que a gente tem. Então eu tenho que ajustar esse FOV de forma que o tamanho do voxel que eu estou utilizando seja um fator positivo na minha reconstrução de imagem. Então eu tenho que ajustar esse FOV o mais próximo possível da região de interesse. O que eu tenho que tomar cuidado é que tem regiões que, por si só, tem movimentação. Por exemplo, na hora da respiração, o tórax expande, ele aumenta de tamanho. Então, eu tenho que fazer essa minha programação e ajustar o meu FOV, deixando um certo espaço de folga. Porque se o paciente inspirar um pouco mais, eu vou ter regiões que vão ficar fora do exame. É o que a gente chama de cortar uma determinada região. Quanto mais eu ajusto, deixo mais próximo do tamanho ideal, do tamanho da região, mais legal vai ficar a minha imagem no final das contas. Essa matriz de reconstrução ela vai utilizar todo esse espaço que está a imagem. Então, se eu pego um FOV muito grande para uma região pequena, eu vou estar gastando pixel, desperdiçando qualidade de imagem com coisas que eu não preciso visualizar. Eu não faço estudo da região ao redor da estrutura, eu faço estudo da estrutura. Então, eu tenho que ajustar meu FOV o mais próximo possível do meu objeto de estudo. Certo? Só tomar o cuidado de não excluir nenhuma área que deva ser investigada. Se eu estou estudando o crânio, então eu deixo um espaço aí de reserva, um espaço de salvaguarda, em que eu não corte, por exemplo, a base do crânio. Lá eu tenho ossos que são importantes. Tem estruturas de base de crânio que são muito importantes de ser visualizadas. Eu não posso deixar de lado essas estruturas, eu tenho que incluí-las. Os algoritmos matemáticos são indicados de acordo com o tipo de processamento de imagem que eu estou trabalhando. Esse cálculo, essa convolução, esse ajuste aí de atenuação é feito sempre, as correções de acordo com aquela transformada de Fourier. E, normalmente, é escolhido na hora da montagem do aparelho. Aí eu escolho meu padrão matemático de aquisição da imagem. Eu tenho que ajustá-lo de acordo com um determinado espaço de tempo, que eu vou colocar lá de novo aquele velho Phantom e recalibrar meu aparelho para fazer o ajuste do algoritmo de reconstrução da imagem. Esse ajuste é que vai me dar formas interessantes de visualizar padrão para tecidos moles, padrão para tecido ósseo, padrão para parênquima pulmonar, e isso é quem vai me dar definição de resolução espacial, vai me mostrar melhor as bordas, vai me mostrar os limites de estruturas, e principalmente nesses limites eu tenho que observar se não tem nenhuma alteração de patologia. Por exemplo, na base do seio costrofênico, eu não posso ter espessamento ali, mas eu só vejo esse espessamento se eu estiver trabalhando com o filtro certo e fazendo uma resolução espacial legal. Esses filtros, esses algoritmos também ajudam
na diminuição do ruído, que é aquele aspecto de granulação, o aspecto de TV chuviscada. Por isso que é legal eu estar sempre com o meu aparelho, o meu tomógrafo, sempre ajustado, utilizando lá os phantoms na hora da calibragem do aparelho. Essa calibragem é periódica. Isso não é uma coisa que a gente tem que estar muito ligado, não, porque cada serviço ele estipula uma data de rotina para fazer essa recalibragem. É só a gente acompanhar o calendário certinho. Quando a gente fala de interpolação, é você pegar dados que eu tenho no primeiro corte, dados que eu tenho no corte subsequente e fazer uma aproximação de valores do que tem ali na região intermediária. Essa aproximação, esse cálculo, é feito matematicamente pelo próprio computador. Isso acontece em duas situações, quando eu faço o giro completo, é o que tem na maioria dos aparelhos, e tem alguns aparelhos que faz quando ele completa os 180 graus. Esse giro em 180, meio giro, ele já está fazendo essa correção de interpolação, é para evitar que você perca qualidade na imagem. A gente vê a região por inteiro. Isso é muito utilizado em aquisição helicoidal. Na aquisição convencional, a gente não tem essa interpolação, porque os cortes são exatos. A gente não tem um espaçamento entre corte e outro para ser estipulado valores. Só vou ter os cortes propriamente ditos. Então, na aquisição helicoidal, na metade do giro, é muito comum que o próprio computador já faça um cálculo entre esses espaços. E eu vou projetar aí valores que vai deixar uma coisa que a gente chama de preenchimento de tons de cinza no volume. E aí a gente tem uma demonstração por inteiro da estrutura, sem falhas. Os algoritmos de endurecimento do feixe são algoritmos que também trazem uma melhora da qualidade de imagem, porque eles fazem correção, por exemplo, de pequenos movimentos. É importantíssimo quando eu estudo estruturas que têm movimentação inerente. A área cardíaca sempre está se movimentando. O tórax, na movimentação da respiração, sempre está se movimentando. No abdômen, nas ações intestinais. No crânio, para a gente não vê falha, nem vê o que a gente chama de artefatos, porque a gente tem esses algoritmos de reconstrução e endurecimento do feixe para nos dar esse suporte. Mas, por exemplo, na ressonância, é muito mais sensível isso, já que ela não trabalha com radiação ionizante. Ela trabalha com a faixa de energia menor. Então, o próprio fluxo sanguíneo pode atrapalhar na aquisição de imagem. Já na tomografia, não. Como a gente tem esse algoritmo de reconstrução, de endurecimento do feixe, de correção de movimento, a gente não perde a qualidade de imagem do que a gente está utilizando. Ele usa fatores de atenuação que são calculados aí de acordo com o feixe, de maior e de menor energia. O de maior energia, óbvio, é aquele que não está sendo barrado. Porque a gente tem uma característica que o feixe da gente ele é divergente. Então, vai ter regiões do paciente que vão estar sendo irradiadas e regiões laterais a eles que não vão sofrer irradiação. É o que a gente chama de área de penumbra ou região de penumbra. E ela serve muito na hora de fazer o ajuste desse algoritmo para endurecer o feixe e compensar movimentações das estruturas. O tamanho da matriz de reconstrução, o que ele muda em relação ao tamanho do FOV? No FOV, eu vou ajustar ao tamanho da estrutura que eu estou estudando. Já quando a gente fala em matriz de reconstrução, eu vou ajustar o tamanho do pixel e voxel que eu tenho naquela estrutura, naquela região, naquele FOV que eu marquei. Quanto maior o número de linhas e colunas, desculpa, a gente sabe que vai ser menor o tamanho do pixel e menor o tamanho do voxel.
E essas matrizes e colunas, a gente dá uma quantidade variante aí, 320, 512, 1024. E quanto maior for o tamanho dessa matriz, melhor qualidade de imagem ela vai me dar. Só que é aquela história, a gente tem que fazer compensação porque no armazenamento vai pesar muito. E esse processo, por conta do tamanho da imagem que fica arquivada, não é rotina. Precisaria de uma capacidade de armazenagem absurda para implementar isso na minha rotina. Então, não é viável matrizes grandes demais na aquisição de imagem. Uma matriz de 512 por 512, por exemplo, já é uma matriz perfeitamente suficiente para diagnóstico. E é uma matriz de uma qualidade superior, uma qualidade muito boa. A gente falou na aula passada sobre o janelamento, que é a forma que eu expresso em tons de cinza as estruturas que estão sendo demonstradas no exame radiográfico. A largura dessa faixa de tons de cinza vai depender da quantidade de tons que eu estou utilizando para mostrar aquela estrutura. Eu posso selecionar só uma faixa da escala de Hansfield para mostrar só um tipo de densidade e privilegiar isso. É nisso que eu estou trabalhando quando eu falo em largura da janela ou largura do janelamento. Eu tenho que lembrar que se eu tenho que mostrar uma grande quantidade de tecidos e uma variação muito grande de densidades, eu preciso da janela ampla, uma janela bem aberta, que vai lá do -1000 até o +1000. Agora, quando eu quero trabalhar com uma quantidade restrita de tecidos, e eu seleciono, por exemplo, um único tipo de tecido para estudar, em que essa variação de densidade vai ser bem menor, aí eu vou utilizar uma janela mais estreita. Se eu, por exemplo, pegar uma janela óssea, eu não vou pegar lá do 0 até o +1000. Eu vou pegar do 200 e alguma coisa até o 400, 500 e alguma coisa. Eu pego só essa faixazinha aí, eu sei que nisso daí vai privilegiar tecido ósseo. Mesma coisa quando eu vou estudar pulmão. Eu reduzo lá a minha densidade e vou ficar com a faixa restrita, onde eu vou ter lá de -800 até -900 e vou pegar só pulmão. Aí meu pulmão vai aparecer show de bola, vai ficar lindão, mas as outras estruturas não vão se mostrar tão bem. Esse ajuste de janela a gente faz quando a gente escolhe um filtro para mostrar alguma determinada estrutura. É aquela história que eu falei. Filtro e algoritmo são expressões para fazer esse ajuste da janela de forma automática. Quando eu falo em centro de janela, eu estou trabalhando ali o meio, aquela densidade que ficou bem no meio da faixa que eu escolhi. Isso é o que eu chamo de centro de janela, e isso aí vai variar de acordo com o janelamento que eu estou selecionando. Se eu não fizer esse ajuste correto de janela, eu vou perder detalhes de determinadas estruturas. E perdendo esses detalhes, perdendo esse refinamento de imagem, eu posso deixar passar alguma patologia. É por isso que eu tenho que utilizar o máximo de janelas possíveis dentro da minha rotina. Lógico que eu não vou ficar 2, 3 horas só fazendo reconstruções para um determinado paciente, porque eu tenho outros pacientes para trabalhar. Mas caso a caso, aquele caso em que necessitar, você vai fazer quantas janelas forem necessárias para mostrar bem a patologia. Esses filtros que a gente chama de filtro de pós-processamento variam muito de marca para marca, cada uma traz um nome. E geralmente ele é utilizado para suavizar artefatos.
É muito comum, por exemplo, quando a gente tem artefatos de estruturas metálicas onde não é para ter, não anatomicamente, pelo menos. Por exemplo, quando eu vou fazer um exame tomográfico de um paciente que tem platina, ou tem um stent, ou tem um parafuso para fixação de placa, um parafuso para fixação de redução em uma aquela gaiola que a gente chama popularmente de gaiola ali é para fazer uma reconstrução óssea. Então, volta e meia, eu tenho que estar fazendo exame desse paciente. Por exemplo, também quando tem implante coclear, um implantezinho que você bota aqui dentro da cóclea para permitir que o paciente ouça. E esses implantes são de titânio. E o metal vai dar artefato quando você fizer um exame de crânio, por exemplo. Então, para evitar isso, para suavizar esses artefatos, eu tenho os famosos filtros de pós-processamento. E aí ele muda de nome, marca por marca, e aí você vai aprender de acordo com o uso do aparelho. Quando a gente fala de zoom, ou traduzindo melhor, magnificação, ou seja, ampliação, essa imagem que a gente tira da tomografia te permite isso porque ela é uma imagem digital. Então, não tem como ajustar essa imagem em termos de ampliar o tamanho dela. É como se você esticasse uma imagem. Só que eu tenho que lembrar que quanto maior for a exibição desses detalhes, eu peguei um pequeno ponto, pequenininho, e vou mostrar ele bem bonitão. Então, eu preciso ampliar muito ele. Tu vai conseguir ampliar, tu vai mostrar essas pequenas estruturas, mas toda a região ao redor vai perder nitidez. Muito comum quando eu faço, por exemplo, exame tomográfico de coluna cervical e eu pego, por exemplo, o dente do áxis. Na hora que eu boto ele num corte coronal, que eu deixo só o dente aparecendo e dou uma magnificação no dente do áxis, ele vai aparecer bonitão, mas a região ao redor dele vai perder nitidez. Então, eu tenho que ter cuidado para que essa ampliação, essa magnificação, não me traga prejuízo de laudo. Outro grupo de parâmetros que entra aí são os fatores clínicos. Esses aí são os que são diretamente ligados ao paciente. Esses fatores têm que ser analisados de acordo com a técnica que eu estou utilizando para a aquisição dessa imagem. Se eu estou colocando meu paciente lá para deitadão e barriguinha para cima, e eu sei que é um paciente que está com o abdômen bem dilatado, eu tenho que, na minha rotina, tomar algumas condutas em que eu, alterando parâmetros, eu faça uma compensação dessas características do paciente. Mas a gente sabe que, por mais que a gente faça esse ajuste, ele não vai ficar perfeito como as outras imagens de um paciente, digamos assim, eletivo, paciente em condições de homeostase, o que a gente chamaria normal, entre aspas. Quando eu falo em rotina de prática, então é como você fazer uma pequena observação, eu tenho uma média de biotipo de pessoas numa região. E a gente tem, por média de biotipo, um paciente adulto pesando aí, homem, por exemplo, 80, 90 quilos. A média de peso no paciente adulto de 1,80 m. Aí tu pega o mesmo tamanho de paciente e pega uma pessoa que pesa 140 quilos tendo 1,80 m. Aí tem muito tecido adiposo. E esse tecido adiposo vai me dar ruído. Mesmo que eu aumente o MA, mesmo que eu aumente a corrente no meu tubo para tentar diminuir essa granulosidade. Vai ser uma dose maior para o paciente e não vou ter essa qualidade toda. Então, isso é um fator clínico dele. A obesidade grau 1, grau 2. Mesmo acontece quando eu tenho um paciente inverso, que ele está caquético, ele é um paciente que já está internado há muito tempo, ele está na desidratação severa. Então, essa desidratação, a gente tem que lembrar que um dos fatores de centralização é a água dentro do corpo do paciente. Se ele está extremamente desidratado, não tem água.
Então, como é que eu vou fazer esse equilíbrio aí? Eu não tenho, naquele paciente, um padrão muito bem ajustado. Então, eu vou ter uma imagem que não vai ser 100%, vai ter um ruído sim. Mas é uma coisa que eu não tenho como trabalhar contra isso, já que é característica do paciente. O que eu vou ter que fazer é informar isso quando eu estiver passando a minha anamnese. A gente tem que ter um cuidadozinho, uma certa atenção, quando o paciente vai para a maca, ele está o mais imóvel possível. Essa tentativa de imobilização a gente tem que ter, seja pelo diálogo, seja por contenção. De alguma forma, a gente tem que tentar reduzir essa mobilidade para que a gente mantenha um padrão de qualidade legal, certo? E quando a gente fala de movimentação, os movimentos de respiração, peristalse, engasgos são os mais comuns. Principalmente quando eu tenho hemorragias, quando eu tenho trauma, vai ter paciente que vai estar se engasgando sempre. Então tá lá o cara sangrando dentro da boca, deitado com a boca para cima para poder fazer o exame. Óbvio que esse cara vai ter um nívelzinho de engasgo. Então eu tenho que usar meus fatores de compensação para acelerar o exame, para diminuir a movimentação. Esses artefatos aí diminuem quando eu tenho o tempo de aquisição reduzido. Então, quanto menos tempo de aquisição, menor a possibilidade de movimentação. Eu tenho que ter cuidado também quando a gente fala de meio de contraste intravenoso. Esse meio de contraste, quem administra é o técnico que está realizando o exame. Vai ter hospitais que vai ser show de bola, em que tu não vai ter contato com a punção do paciente, não vai fazer injeção, vai ter a bomba lá bonitona, tu só vai conectar o equipe. Vai ter locais que você vai ter que orientar a técnica de enfermagem do plantão, como ela vai injetar, em que momento ela vai injetar. Essa administração quem faz são os técnicos. O que eu não faço é pegar a punção, colocar o gel por lá e fixar o gel. Isso aí já é da enfermagem. Infelizmente, em algumas realidades ainda acontece disso, de o próprio técnico ser obrigado a pegar a punção. Principalmente quando a gente desce aí para o interior e não tem uma equipe completa. Não tem a galera para fazer isso aí com a gente. Né? Na próxima aula, eu vou falar sobre as dosimetrias nos aparelhos de TC. Dosimetria é você fazer uma estimativa de dose para aquele paciente. Né? Isso aí vai ficar para a próxima aula.